Sejam todos muito bem-vindos. Essa é uma aula completa sobre alimentação. Você com certeza deve estar começando no mundo das tranças e descobriu que a alimentação com jumbo é uma dor de cabeça. A trança fica fofa, fica saindo ali um monte de cabelinho pra fora, ou então, pior, fica os gominhos, um mais grosso do que o outro, e a gente fica, meu Deus, eu quero que minha trança fique linda, fique bonita. E é o que eu vou te ensinar aqui hoje. Mas é muito importante que você não pule o conteúdo teórico. Vou passar um pouco de conteúdo teórico para vocês e vai ter muita prática também aqui com a nossa boneca. Então fique aí, acompanhe todo o passo a passo que você vai chegar longe. E antes de dar início à nossa aula, quero fazer uma breve apresentação. Me chamo Catarina, sou transista há mais de 5 anos e professora há mais de 3 anos. E nesses 3 anos pude identificar as maiores dificuldades que os alunos têm, que é na hora da alimentação. A alimentação é o terror de todo transista que está começando. E hoje eu estou aqui para poder esclarecer o maior número de dúvidas possível. E eu conto então com vocês ficarem até o final desse vídeo, que tem muita coisa legal. Primeira coisa que vocês precisam fazer é isso daqui. Preparar muito bem o jumbo de vocês. Com certeza vocês já viram aí muitos vídeos sobre preparar o jumbo. E é isso daqui que vocês vão fazer, não tem mistério. Vou puxando com calma, vai deixar um pouquinho apertadinha aqui a mão e puxando até desconectar por completo. Ó, não pode ficar essas partezinhas retinhas aqui. É isso aqui que vai dar o acabamento na ponta de vocês. Se a ponta ficar reta, na hora de fazer o acabamento, ela vai dar um degrau. E a gente não quer esse degrau, a gente quer que ela termine todinha por inteiro. E agora eu vou dar uma dica aqui para vocês que eu nunca vi ninguém falando, e que vai fazer a diferença. Sabe na hora que a gente trança e fica muito espetado desde o início até o final? Nas pontas é comum ficar, mas aqui no meio fica muito feio. O que nós vamos fazer? Desperdiça um pouco de material, porém o acabamento vai ser outro. Quando a gente pega aqui e desfia o jumbo, fica algumas pontinhas menores aqui, ó, do corpo, né? Dessa metade aqui para baixo. E como é que a gente vai eliminar? A gente vai descer um pouquinho aqui a mão, mais ou menos aqui, ó, um pouquinho acima antes de onde você começou a desfiar, e vai segurar aqui. E agora você vai pentear para tirar esse cabelo, esse jumbo que tá aqui pela metade. Isso daí que vai fazer com que a sua trança fique lisinha. Lisinha. Aí você desce aqui também, ó, mais ou menos aqui. Não desce muito, porque senão na hora que você pentear aqui, ó, vai arrancar tudo. Tá? Ó, isso daqui. Segura bem e penteia, pra ficar bem lisinho. Entendeu? Metade, ó, tá segurando no meio do jumbo. Vocês vão descer um pouquinho a mão para poder tirar o jumbo que fica picotadinho aqui no meio. Então, perfeito. Feito isso, nós vamos partir para a nossa divisão. Vocês primeiro vão definir qual é o modelo da trança. Definiu qual é o modelo? Qual é a espessura? Vamos sempre começar com mechinhas bem fininhas. E o que eu sempre falo para quem é iniciante: meninas, não se preocupem com camuflagem nesse primeiro início, não se preocupa. Vocês precisam se preocupar em conseguir posicionar bem as mãos, em conseguir fazer o movimento correto, em conseguir deixar uma trança limpa. A camuflagem é a última coisa. A gente consegue fazer uma trança linda com o jumbo sem camuflagem. Linda, perfeita. E a mechinha aqui que vocês vão separar, vocês vão manter esse padrão aqui. Tá vendo? Vai começar bem fininha. E eu vou mostrar o porquê que a gente precisa começar bem fininha. E depois vocês vão engrossar, mas vai engrossar isso aqui, olha. Não vai pegar um trambolhão dessa grossura aqui para poder colocar na frente. Não precisa.
mechinhas finas. Se houver necessidade da gente engrossar essa mecha no meio do caminho, nós vamos engrossar. Mas vamos começar desta forma. E agora vamos partir aqui para a boneca, que eu vou mostrar melhor para vocês. Agora aqui já na nossa boneca, vamos levar em consideração o cabelo que você já tenha feito o blowout. O que é o blowout? É você esticar, tirar toda a ondulação desse fio, ok? Ele precisa estar bem esticadinho. Fiz uma aqui para fazer a demonstração, uma trança fofa, com muitos cabelinhos para fora, ó. Na primeira lavagem, isso daqui vai estufar. E não é porque não está camuflado, é porque ela está, ó, fofa, uma trança que não está firme. Ela vai soltar rápido, tá ok? E como nós podemos resolver isso? Quais são os principais motivos de uma trança fofa? Primeiro, você ainda não está dominando a trança nagô. Você precisa primeiro treinar a trança nagô sem alimentação. Treina a trança nagô sem alimentação, para que daí você começa a fazer a alimentação. Se você ainda não domina a nagô, você esquece qual é a perninha que tem que alimentar, qual o cabelo que tem que colocar. Na hora de colocar o jumbo, você vai se embolar mais ainda. Então, domine a trança nagô, ok? Segunda coisa pode ser a posição do corpo. Por que a posição do corpo? A trança, ela tá nessa direção aqui. Se você fica aqui do lado, a posição, você vai começar a trazer para o lado do teu corpo. Então, sempre na direção. E a cabeça sempre mais baixa que você. Não use cadeira alta, ainda mais se você for baixinha, tá bom? Vamos então corrigir isso daqui. E outra coisa que acontece é o que? A trança saindo para fora. O porquê que acontece de ficar esses cabelinhos soltando tudo para fora? Primeira coisa, não preparou bem o cabelo, não fez um bom blowout, não esticou esse fio, ele tá todo embolado. E na hora de trançar vai te dificultar, vai fazer com que fiquem saindo esses cabelos para fora. Segunda coisa que pode estar acontecendo é um cabelo curto e corte reto. Isso vai dificultar muito na hora de você fazer a camuflagem, principalmente se você estiver começando e ainda não tem domínio sobre a trança. Então façam isso, corrijam se for o caso, para vocês voltarem aqui e me dizer se deu certo. Terceira coisa que acontece, a barriguinha fica uma maior do que a outra. Aqui eu tentei reproduzir uma barriguinha maior que a outra, mas acabou não ficando. Mas acontece de usar jumbo muito grosso, alimentar muito rápido uma perninha maior do que a outra, então ela vai engrossar. Ou então pode ser também de você alimentar duas vezes, trançou, voltou, trançou novamente e alimentou aquela mesma perninha. Então, esses são um dos principais motivos, tá legal? Vamos começar aqui a nossa aula prática. Esse foi um conteúdo teórico. Se você pulou o vídeo, você tá chegando aqui agora só para poder pegar a prática, você pode ter certeza que você perdeu muita coisa. Pomada, meninas, como é que a gente vai aplicar a pomadinha? Com os dentes aqui dos pente, vai espalhar de forma melhor, tá? Tem gente que gosta de jogar a pomada até a ponta aqui do cabelo. Eu não gosto, porque a pomada seca e dificulta um pouquinho. Ó, puxar só até a metade já é o suficiente para vocês deixarem o fiozinho bem colado. E quando saber... quando eu sei que já tá bom de pomada, fiozinho colou um no outro, já pode parar. Já tá o suficiente de pomada. Ok, ó. Penteou, esticou. E agora o que nós vamos fazer com as costinhas do pente, ó. A gente vai esticar bem esse cabelo. O outro lado a mesma coisa. Não enfia o dente todo. E agora iremos fazer a nossa divisão guia. Para que serve a divisão guia? Para justamente você não pegar mais cabelo de um lado do que do outro e acontecer de deixar as perninhas, os gominhos, um maior que o outro. Vamos começar a trançar, meninas. Tem um vídeo aqui no canal eu ensinando sobre as pegadas, tá?
De repente você tem uma pegada diferente, é importante você assistir o vídeo, ok? Toda vez que a gente for começar a trançar, vamos começar sem o jumbo. Tem como começar? Tem. Mas essa não é a aula de hoje, tá? Vamos começar trançando com o próprio cabelo. Isso evita da gente tracionar aqui à frente e machucar o cliente quando a gente começa com o próprio cabelo. É mais confortável. Ó, 3 dedinhos, vamos lá. Voltando aqui, ó. 3 dedinhos, segurei, pinçazinha, alimentei. Se você está tentando aprender alimentação, vamos levar em consideração que você já sabe fazer amagô, certo? Essa daqui não é uma aula para ensinar a fazer amagô, é alimentação. Então, ó, 3 dedinhos, pinça, apoiei. Sempre deixem a mão bem firme aqui, ó. Não é apertar, não é puxar. Você ficar apertando e tensionando demais a sua mão, seu corpo, seu ombro, isso só vai te machucar e você vai sentir dor, ok? Então vamos lá, vamos começar já a alimentar daqui. Como que a gente vai fazer, ó? Vamos esticar bem esse cabelinho aqui com o dedinho, jogar para dentro da nossa mecha, a nossa pinça, desculpa. Mechinha, regra, ela nunca pode ser mais grossa do que a mecha que está na nossa mão. Ela precisa ser igual ou mais fina do que a mecha de cabelo que está na nossa mão, ok? É por isso que às vezes a gente acaba trançando e dando aquele nozinho, aquela marcação. Beleza, vamos lá novamente, fazer o movimento. Peguei aqui a minha pomadinha no pente, eu sempre gosto de usar o pentinho. Ó, encaixei, joguei. Não preciso abrir a minha mão inteira. A mecha vai até a nossa pinça. Não é a pinça até a mecha, não. Então, vamos lá. Novamente, por baixo, 3 dedinhos, segurei, pinça solta, apoiei. Eu vou dar um distanciamento, olha aqui, ó, afrouxei. Vou pegar minha mecha do canto, rotacionei. E peguei. E agora eu desço a minha mecha. Vamos repetir o processo, alimentar com o cabelinho, ó, sempre esticando bem esse fio. Se ele tiver bagunçado, se ele tiver embaralhado, você vai pegar, vai passar o pente. Olha, novamente, vou jogar a minha mechinha e fui, ó, pra dentro. Agora é só eu corrigir aqui, ó, limpei. Ai, Cacá, mas na hora que eu faço isso, embola, afrouxa. Respira fundo. Veja se não é a posição da sua mão, veja se não é a posição do seu corpo, se você não está ficando de lado. Lembra, você tem que ficar sempre atrás da sua trança. E se a sua cliente ela não está alta demais, isso atrapalha muito também. Alimentei. Quem que eu vou descer? Minha perninha de cabelo. E sempre segure, independente da forma como você segura, as mãos precisam ficar sempre bem firmes, bem próximas aqui do couro, ó. Vou rotacionar, tá vendo? A minha mecha do canto, ela tá aqui, gente, ó, ó. Olha lá ela. Eu vou pegar ela, ó. Aqui, ó. Joguei. Novamente, estiquei bem aqui minha mechinha, ó. É isso que vocês vão treinar na bonequinha, ó. Estiquei, meu dedinho tá solto. Encaixei. Ó, vou jogar pra dentro da pinça. É automático, ó. E peguei. Estão vendo aqui que eu não estou me preocupando com a camuflagem. Eu não estou. Chegou aqui, o que vocês vão fazer, ó. Pomadinha em todas as mechinhas de cabelo. Sem exagerar, ó. Sem exagerar, ok? E o jumbo seco, você tenta jogar o máximo possível por cima aqui desse cabelo. Vocês vão ver que eu não vou fazer camuflagem 100% e vai ser uma trança que vai ter durabilidade, gente. Novamente, joguei e vamos repetir o processo.
Quantidade de jumbo. Olha aqui como é que tá a espessura aqui da mecha. Quando que eu sei a hora de aumentar, de alimentar? Vai depender do que você vai fazer. Vai ser uma trança mais baixa, vai ser uma trança mais alta, com camuflagem. Se for fazer a camuflagem, olha, vocês vão usar essa quantidade aqui, ó, que é proporcional à quantidade aqui da mecha. Não usem uma quantidade maior. Vou colocar aqui, vocês vão ver que não vai dar nó. Encaixei. Mechinha tá seca. A gente passa um pouquinho de pomada. E não só a pomada. Vocês precisam estar sempre, olha, penteando, penteando. Quando a gente não penteia a mechinha de cabelo, vai acontecer o que aconteceu aqui do lado, ó. Fica as mechinhas, olha. Frouxa, tá vendo? E fica saindo frizz rápido. Quando a gente estica, quando a gente penteia esse cabelo, a gente está garantindo que eles vão ficar todos bem firmes dentro do gominho. Fazer o movimento novamente, 3 dedinhos, pinça solta. Apoiei, ó, minha pinça. Vou pegar quem? Minha mecha do canto. Ó, e joguei. Se vocês quiserem que eu traga novamente mais conteúdo falando sobre pegadas, eu trago para vocês, porque existem diferentes formas da gente segurar, tá? Mas já tem um videozinho aqui. Ele é um pouquinho antigo, preciso gravar novamente, então se vocês quiserem é só me pedir. Ó, mechinha de jumbo, a gente tenta separar. Pega um pouquinho da pomada, tá vendo? O fiozinho tá seco. A gente umedece. Vamos deixar todos eles coladinhos. Depois que vocês começarem a pegar mais prática, nem vai precisar ficar fazendo muito isso daqui, não. E, ó, penteia. Como é que você vai segurar, ó? Bem aqui na cabeça do pente, o dedão aqui embaixo. Jogou, penteou. Não precisa nem ir até o final, não. Vai até a metade aqui, onde você vai fazer o próximo movimento. E, ó. E joguei esse jumbo aqui por cima, tá vendo? Nem precisa usar muito jumbo. Quantidade pequena, segurei, pinça, apoiei. Então agora eu me afasto um pouquinho e pego minha mecha do canto. Vamos descer. Desci minha mecha, novamente, estiquei, joguei. Cabelinho seco, o que a gente faz? Eita! Cabelinho seco. Pouquinho, gente, pouquinho, ó. É isso aqui. É sujar o dedo de pomada. Vocês vão espalhar. Já é o suficiente. Não precisa passar muita pomada. É o suficiente para fazer isso aqui. Para colar um pouquinho, ó. Bem pouquinho. Muito pouco mesmo. Novamente, ó, mechinha. Quase na mesma espessura, tá vendo? Poderia até engrossar um pouquinho mais. Mas quero manter essa quantidade aqui, tá? Ó, tá vendo como que a gente vai jogando o jumbo por cima? Novamente. E é uma trança que não está camuflada. Para a gente camuflar, a gente teria que usar uma quantidade maior, tá? A gente penteia. Os dentinhos eu tô passando só por cima. Se preocupem com isso aqui. Movimento, alimentação. Segurar a trança firme. Tirar os stitches. Isso aqui é o mais importante. Se vocês ficarem se preocupando com camuflagem, o que eu tô batendo nessa tecla? Quando a gente ainda não domina muito bem a Nagô, tá aprendendo a fazer alimentação, a gente não tem controle sobre o volume de cabelo na mão. Aí pensa, você já tá trançando um cabelo cacheado,
cheio, ou então um crespo cheio, tá com um monte de cabelo na mão e você ainda vai lá, ó, entupir de jumbo. Vocês conseguem entender isso? Não precisa, gente. Começa a treinar aqui, ó, dessa forma. Olha, você conseguiu fazer uma trança desse jeito aqui, firminha, justinha, começou a melhorar? Poxa, opa, acho que eu já consigo dar o próximo passo. Não ultrapassem o processo, respeitem o processo. Eu só consegui melhorar a minha técnica quando eu comecei a fazer isso. Quando eu parei de querer ultrapassar o processo. A gente tem que respeitar, é treinar, dia após dia. 3 dedinhos, pensa. Segurei e ó, apoiei, tá? Então façam isso, meninas, que vocês vão conseguir. Um pouquinho de cabelo ali do outro lado. Deixa eu ajustar aqui. Com o pente, ó. Nada no início é fácil. 30 minutinhos por dia. Que você pegar uma trança dessa daqui, começar a fazer, já vai ser o suficiente para você começar a evoluir. E sempre tirem fotos. Sempre tirem fotos, que quando a gente começa a ver a nossa evolução, isso dá muito ânimo. Não é se comparar com outras pessoas. A gente tem inspirações de outros profissionais, é importante, mas você não pode se comparar. Ah, minha trança tá feia. Ah, porque a de fulano é mais bonito. Gente, compara com o seu progresso. Pega a sua trança de um mês. Pega a sua trança de 3 meses atrás, de um mês, não sei, dependendo do tempo que você já começou a treinar, de um ano atrás e veja a sua evolução, gente. A sua evolução é o que importa, tá? Viu? Esticando, deixando bem esticadinha, sem deixar um monte de fios, ó, com calma, com paciência. Trança é paciência, ó, ficou um cabelinho grudando aqui? Vamos colocar no lugar, ó, aqui, ó, com calma. Você não precisa correr. Novamente, ó, joguei. Aqui tá tampando um pouquinho, mas é o mesmo processo aqui do outro lado. Deixa eu tentar virar aqui a boneca. Novamente, ó, a gente estica, tá vendo? Pra poder descolar e a linha guia. Tá vendo? A minha linha guia tá aqui. Ó, descolei. E ó, a gente pega bem aqui embaixo e vai, ó, esticando até dar o limite aqui do seu dedinho. Se você tá aqui em cima e tenta, ó, fazer aqui em cima, não dá certo, olha aqui, ó. Ó, aí pra jogar aqui vai dificultar. Ó, pega bem aqui, no limite, encaixou, ó, joga força pra poder encaixar ali, ó, que vai direitinho. Novamente, vai repetindo o processo, ó, pomadinha, as partezinhas secas. Partezinha seca. Separando. E mesmo que essas partezinhas aqui de cabelo fiquem para fora, gente, fazendo dessa forma aqui, ela vai ter uma durabilidade maravilhosa, não vai ficar estufando, vai levantar o frizz, mas não vai ficar estufando. Ai, penteia. Vai ficar o quê? Esticadinho. Pronto. E vamos jogar a mechinha aqui por dentro. Olha a mão, o movimento bem apertadinho. Pomada ficou sequinha.
Você aqui, ó, passa o pouquinho de pomada, sem encharcar. Estiquei, dedinho. Pomada. Sempre tentando separar, tá vendo? Pomadinha, quantidade. E vai automático. Quantidade de mecha. Lembre, a quantidade de mecha é igual ou menor que a quantidade de mecha aqui de instalação de cabelo, tá? Mãozinha, movimento justo, movimento firme. Pode passar um pouquinho de junto, se precisar, bem pouquinho, sim. Quando a gente treina na boneca com o cabelo liso, o cabelo ele entra sozinho. Porque o cabelo liso não facilita muito, tá? Pentear expressamente. Essa parte aqui é muito importante. Vamos lá. O acabamento. Tá vendo? Só a gente torcer que todo o cabelinho vai ir pra dentro. E posicione a mão novamente. Quando ela começar a afinar, a gente coloca uma mechinha um pouquinho mais fina, né? A gente tá usando uma mecha um pouquinho mais grossa. Aqui vai ser só pra gente dar o acabamento. Então a gente coloca uma mechinha fininha. Pra ela não perder espessura rápido. Estão vendo que aqui eu mudei a posição da minha mão. Agora eu estou segurando dessa forma. Coloco o meu indicador por baixo da trança e o meu polegar aqui por cima. E é esse o movimento. Vou jogar essa mecha para trás do indicador. Vou segurar com o dedo do meio. Segurei. Então, o cabelo está para cima. A gente dá uma torcidinha e esconder o cabelo. Novamente, segurando com os 3 dedinhos, o indicador vem para trás e o polegar para cima. Eu vou substituir agora. Segurei, tirei. Repete, joga para trás e indica o dedo do meio. Cabelo seco, a gente passa a pomadinha. Passa. Vai enfiando. Tá vendo? Nessa parte aqui você tem que ter jumbo o suficiente. É aqui que começa a estourar a trança. Aqui em cima, se você não fez a camuflagem, não tem problema, porque o cabelo é grande, ele tem comprimento. Agora aqui na ponta não. Ó, na ponta são os cabelinhos de vários tamanhos diferentes. Então é importante fazer a camuflagem. Novamente, para trás. E indicador, dedão por cima. Essa mecha está precisando ficar mais fininha. Vou pegar um pouquinho e jogar para dentro. Repetir o processo até o final. Conseguiram entender? Segurei os 3 dedos, firmei, pincinha solta. Depois que vocês pegarem prática, vai fazer assim, ó. Não vai precisar dos 3 dedos. Vai usar dessa forma. E não apertem demais, porque senão vai... Esses gominhos ficam tudo saltado. Usem uma pressão que vai deixar firme, mas que não vai... Sabe, quando elas ficam toda tortinha, enrugadinha, porque tá apertando muito. Às vezes as perninhas estão todas na mesma quantidade, certinho, mas aí se você apertar muito, dá um monte de gominho.
E esse foi o resultado, meninas, da aula. Espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. Foi uma aula longa, foi o que eu falei, uma aula longa para poder passar o máximo de detalhe para vocês. Fiquei um pouquinho sem posição aqui, ó, como é que eu estava gravando aqui. Com o tripé, né, aqui o ring light, então ela atrapalha um pouquinho a gente ficar, né, se posicionar aqui para poder fazer a aula para vocês. Mas é esse o resultado. Como eu mostrei para vocês, não se preocupem com a camuflagem, gente. Eu fiz a camuflagem aqui, mas se vocês não conseguirem, a trança estando uniforme, estando limpinha, o acabamento da ponta aqui já é o suficiente. A camuflagem ela vai vir com o tempo, conforme vocês forem pegando mais experiência. Então já deixem aqui nos comentários o que ficou faltando na aula e o que vocês mais gostaram e coloquem em prática. Não adianta só assistir a aula e ficar assim, é muito legal, e não colocar nada em prática. E encerrando a nossa aula, espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui, eu quero dizer algo. Nós somos capazes de criar a nossa realidade. Se você não faz o mínimo necessário, se você não age, você não vai ter resultado. Não tem como a gente ter um resultado diferente fazendo a mesma coisa sempre. É clichê, mas é verdade, tá bom? Nós somos capazes de criar o que for, mas desde que a gente entre em ação. Você precisa entrar em ação, deixa de preguiça. Ah, mas eu trabalho até tarde, eu acordo cedo. Gente, 20 minutinhos que você tirar do seu dia para treinar já vai ser o suficiente. Então comenta aqui qual é a realidade que você quer criar. Se tornar transista profissional, ter mais ânimo, ter mais disposição, não importa. Qual é a realidade que você está querendo criar para você? Vamos começar, eu vou começar comigo aqui, vou dizer, eu quero criar a minha realidade aqui no canal, de crescer ele, eu sei que com a ajuda de vocês, a gente vai atingir o máximo de alunos aí possível. Essa é a minha missão aqui no canal, é ajudar você como transista e como pessoa a crescer e se desenvolver. Então, até a próxima!